Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou professor de matemática. Vou fazer a primeira videoaula aí nesse processo de aula online. Vocês vão pegar o livro de matemática e vão para... Deixa eu aumentar aqui. Para a página 12. Pega o livro de matemática e vão para a página 12, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui no início aí, vocês vão ver sistema de numeração. A gente vai trabalhar com esse sistema aí. Vamos fazer algumas leituras. Na próxima aula, a gente vai trabalhar mais com atividade. No dia a dia, lidamos o tempo todo com números. Dificilmente você passará um dia sem utilizá-los. Para isso, usamos os algarismos do sistema de numeração indo-arábicos. Os números fazem parte do cotidiano das pessoas há milênios, mas nem todos os sistemas de numeração são como o que usamos no dia a dia. Selecionamos 3 diferentes sistemas de numeração: Guarani, egípcio e chinês, para que você possa perceber isso. Então, aqui você tem o sistema Guarani, como é utilizado, o sistema egípcio e o sistema chinês aqui. Tem algumas perguntas aqui que vocês vão fazer no caderno, certo? Depois das aulas online, quando começar as presenciais, eu dou uma olhada. E vamos passar para a página 14 agora. Uma história muito antiga. Na página 14 aí vocês têm: os números fazem parte da vida das pessoas. Eles estão presentes em casa, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola, entre outros. E a gente muitas vezes nem se dá conta disso. O interessante é que os números são usados com várias finalidades: contar, ordenar, medir ou codificar. Você tem agora algumas perguntas aí que também vocês vão fazer no caderno, certo? E aqui dando continuidade. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, para saber quantas ovelhas tinha, um pastor separava uma pedrinha para cada ovelha quando as soltava para pastar. Ao recolher o rebanho, retirava uma pedrinha daquelas que havia separado para cada ovelha que encontrava. Cada pedrinha retirada correspondia a uma ovelha. Então, esse sistema aí de colocar uma pedrinha para cada ovelha já seria uma noção de número. E foi assim, comparando quantidades, que o ser humano aprendeu a contar. De um lado, temos a quantidade de pedrinhas, do outro, a quantidade de ovelhas. Surgiu daí uma ideia comum aos dois grupos que ele comparava: o número. As pessoas também costumavam registrar quantidades fazendo, por exemplo, nós em cordas, marcas em pedaços de madeiras ou ossos. Cada nó e cada marquinha na madeira ou no osso correspondia a um elemento da quantidade que se queria contar. Infelizmente, poucos desses existem hoje. Você vai passar para o outro lado aí, do outro lado da folha, você tem na página 15. Deixa eu ver se dá para ajeitar aqui, fazer a leitura dessa parte. Pronto, assim tá beleza. Sistemas de numeração.
Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número de determinado conjunto. A história da humanidade nos mostra a existência de muitos sistemas de numeração, criados por vários povos, egípcios, babilônios, chineses, maias, romanos, hindus, entre outros. Então, essas antigas civilizações viveram há muitos e muitos anos. Vejam no mapa ao lado a localização de algumas civilizações e o período de maior desenvolvimento delas. Então, aqui no mapa mundo, você tem os romanos, babilônios, gregos. Então, você tem aí algumas civilizações no mapa. O sistema de numeração egípcio. Os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de numeração de que se tem notícia. Vejam os símbolos que eles utilizavam para representar quantidades. Aqui o 1 é representado como uma haste vertical, o 10 era um osso de calcanhar, o 100 era uma corda enrolada, 1000 era uma flor de lótus, 10.000 é um dedo indicador, 100.000 parece um sapo, é uma ave, peixe ou girino. Os historiadores não identificaram bem o que significa, mas significa 100.000, esse símbolozinho aqui. Que 1.000.000 é um homem ajoelhado com braços erguidos. Com eles, era possível escrever números utilizando as seguintes regras. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. A cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por outro, e um agrupamento superior, adicionando os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor representado. E nós temos alguns exemplos aqui. No caso, eu peguei 4 dezenas aí, e esse símbolo aí representa 10, então eu tenho 4 dezenas e 9 unidades, que esse tracinho aqui representa o número 1. Então, tenho 49. Já nesse outro exemplo, eu peguei a flor de lótus, que representa 1000. Então, peguei 2 flores de lótus. E aqui, o 20 foi representado por 2 dezenas, que é osso do calcanhar. Então, 2020. Nessa outra representação, você tem o 100 aqui, que é uma corda enrolada, 2 dezenas aqui, 2 de 10 aqui, dá 20, e 7 tracinhos aqui, que é essas hastes verticais aqui. Então, dá 127. A posição dos símbolos não altera o número escrito. Por exemplo, o número 13 pode ser escrito entre outras maneiras da seguinte forma. Então, eu posso representar desse jeito ou desse jeito. Ou ainda fazer de outra maneira, botar essa haste para cá ou 2 hastes para cá. Então, a ordem aí não muda o resultado para essa representação do sistema de numeração egípcio. Certo? E nós vamos para a próxima página, na página 16. Deixa eu passar para cá. Na página 16 é o sistema de numeração babilônico. Deixa eu aumentar um pouco para ficar melhor. Vou botar eu para cá. Ficou melhorzinho. Mas vocês acompanhem no livro de vocês. Sistema de numeração babilônico. Em escavações arqueológicas na região da Mesopotâmia foram encontrados blocos de argila com inscrições que se assemelhavam a cunhas. Assim, a escrita desse povo recebeu o nome de cuneiforme. Os babilônios usavam 2 símbolos para registrar quantidades, o cravo e o asna. Então, o cravo podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. E o asna, o número 10, era representado pelo símbolo esse aqui, que é o asna. Só que eu tenho
alguns exemplos de número, 1, 3, 5, 6, 9 e o 10. E aqui algumas regrinhas que a gente vai seguir. O sistema de numeração babilônico não possuía um símbolo para representar o zero. Nesse sistema, era usado um espaço entre o símbolo para diferenciar o tipo de agrupamento, e o símbolo usado para representar o 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 e também de 60. Assim temos. Aí você diz, como o cravo aí poderia representar tanto 1 como 60. E quando eu sabia que estava representando 1 e quando estaria representando 60. Então, tem alguns exemplos aí. Nesse caso aqui esses 3 aqui, que é esse símbolo aqui, o asna, que representa uma dezena, aqui é 30. 3 dezenas. E aqui, o cravo, que tem 6 cravos aqui, está representando 6 unidades, então fica 36. Nesse caso, nós temos 2 cravos, só que eles são separados. Então, esse primeiro cravo aqui é um cravo só, multiplicado por 60. Então, aqui está representando 60 por conta desse espaço aqui, que ele deixa para a unidade aqui. Esse é a unidade, que está à direita, e esse que está à esquerda é 60, que está representado com esse tracinho aqui. Então, 60 mais 1, 61. Poderia ser assim também. Aqui, esse primeiro aqui. Esse aqui representa a quantidade de 60. Esse daqui é 10, certo? Já esse representa 1. Veja que esses dois são iguais, mas tem um distanciamento deles dois. Então, e ainda tem esse daqui para separar, certo? O asna está separando o cravo desse outro cravo. Esse daqui representa 60, já esse representa 1. Então, 60 mais 10, 70, mais 1, 71. E vamos para o sistema de numeração romano. O sistema de numeração que os romanos criaram era baseado em 7 símbolos. Então, nós temos alguns símbolos aí que representam 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Apesar de hoje usarmos a letra do alfabeto latino para esses símbolos, a sua forma inicial não teve origem nesse alfabeto. O 5, por exemplo, indicava os 5 dedos da mão e era representado assim. Então, você tem o 5 aí, que, com o tempo, o símbolo foi simplificado e ficou a letra V, como você pode ver aqui. Veja a seguir as mudanças que ocorreram com o símbolo do número 1000. Então, o 1000 era desse jeito, foi modificando e chegou na letra M aí. Então, o 1000 também sofreu algumas modificações. Eu vou passar para o lado de cá, fica melhor. Pronto. Dá para ler aí. As regras do sistema de numeração romano. Então, o sistema de numeração romano apresenta as seguintes regras. Os símbolos 1, que é o I, né? X, C e M, podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Então, esses símbolos aqui podem ser representados, repetidos aí 3 vezes, sendo somados seus valores, certo? Um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Então, aqui você tem até o 3, beleza, repetir o número 1, que é representado pelo I, até o 3. Mas eu não posso repetir só posso repetir até
3 vezes. Então, o 4 eu não posso fazer com 4 tracinhos. 4 letras I não pode. O que é que eu vou fazer? Vou usar esse recurso aqui, que é pegar o 5 e subtrair uma unidade, colocando à esquerda esse número menor. Então, 5 menos 1, 4. Para chegar em 9, eu também não posso repetir o I, né? VI, que é o 6, V2I, é o 7, V3I, o 8. E para chegar em 9, eu pego o 10 e diminuo uma unidade aqui para ficar o 9. Da mesma forma, eu faço com o 40, pego o 50 menos 10, com o 90, que eu pego 100 menos 10, com o 400, que eu pego 500 menos 100, e com o 900, que eu pego 1000 menos 100. Lembre-se, I só pode ser subtraído de V e X. X só pode ser subtraído de L e C. C só pode ser subtraído de D e M. Os símbolos VL e D não podem ser subtraídos de nenhum outro. Então, para representar os números no sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores. Então, aqui você tem uma soma, já que eu tenho o V e o I, eu coloquei o I do lado direito, que é menor do que o V, eu estou somando e não subtraindo. Então, aqui fica 6, aqui fica 11. Aqui, esse 200, que é 100 mais 100, mais 50, mais IV, que é 4, dá 254. Aqui, eu tenho o M, que é 1000, D, 500, mais 100, 100, 100, vai dar 800, mais 20, que é 10 e 10, mais 3, eu tenho 1823. Um símbolo com um traço acima dele representa milhares, com 2 traços representa milhões. Então, aqui eu tenho V, que representa 5. Quando eu coloco um traço dele, vai ficar 5.000. Então, aqui, VI representa 6, mas com traço em cima, vai ser 6.000 e o restante 720. Aqui, X, aqui eu tenho 2 traços. Olha no livro de vocês que vai estar mais identificado. Aqui no vídeo não ficou muito legal esses 2X, esses 2 traços aqui. Então, aqui vai dar 20 milhões, já que são 2 traços. E aqui, 45, com 2 traços em cima, 45 milhões e 7 unidades. No sistema de numeração romano, não há um símbolo para representar o zero. E na página 18, vocês têm uma atividade, certo? Essa atividade vocês vão fazer no caderno e vão clicar aí embaixo do vídeo e vão passar para mim as respostas. Mas primeiro vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês, certo? Então, pessoal, essa foi a primeira aula de matemática do 6º ano, certo? Até mais.